Lucas capítulo de número 7, verso de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Quem convidou Jesus? Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com um perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhes devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Feche os teus olhos por 30 segundos. Pai, nós te damos graça. Nós sabemos que a tua palavra, ela é a verdade que nos liberta. Nos ajude nesta noite a nos desconectar da terra e nos conectarmos ao céu, ao teu trono. Porque às vezes o ambiente terreno em que estamos, com a ausência da espiritualidade, nos impede, nos faz estar na tua casa, nos faz estar na sala e no ambiente que o Senhor encontra, mas não nos deixa conectar com a tua glória. Nós viemos aqui nesta noite não por causa do homem, nós viemos aqui porque nós queremos carregar uma palavra que venha mexer com a nossa vida, com a nossa estrutura, que venha trazer novos ares, novos pensamentos, um sentimento de paz, libertação e cura. Por isso te pedimos nesta noite, ó Deus amado, fale conosco. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus por esta palavra que lemos, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, todos nós sabemos que por onde Jesus passava, Jesus era acompanhado por uma grande multidão. Não estou falando de 10 pessoas, não. A Bíblia diz isso, que era uma grande multidão, acompanhava Jesus por todos os cantos, presbítera Verônica, que Jesus andava. Jesus era alguém que estava em evidência. Jesus era alguém, pastor, que era conhecido, o ministério de Jesus era conhecido em toda a religião. Em todo lugar aonde Jesus passava, multidões seguiam Jesus. Isso dentro e fora, Rafael, dos termos de Israel. Jesus era conhecido. Os fariseus, que nós sabemos muito bem que eram os mestres e que teologicamente não aceitavam as doutrinas de Jesus, alguns deles também tinham Jesus como doutor.
alguns deles também passaram a seguir Jesus como mestre. Jesus era o cara naquele momento. E nessa ocasião do texto que nós lemos, nós viemos aqui para ter um encontro com quem? E nós vamos sair daqui libertos. Na ocasião, André, do texto que nós acabamos de ler aqui, Jesus estava na cidade de Naim, onde Jesus, alguns versículos atrás, acabava de fazer um grande milagre. Que milagre era esse? Jesus acabava de ressuscitar o filho da viúva. O único filho desta mulher havia sido ressuscitado com apenas um toque de Jesus no esquife, no caixão, dizendo para ele: levanta. Então, diácono Daniel, eu imagino dentro da minha conjectura que toda aquela região não tinha outro assunto. O único assunto a ser comentado, Bruna e Kaique, naquela região, era o milagre extraordinário que Jesus havia feito com aquela viúva. Não tinha outro assunto. Eu acredito, evangelista Letícia, que enquanto as mulheres estavam na pedra, lavando as suas roupas no rio, conversando uma com a outra, não tinha assunto sobre o Big Brother. O assunto era sobre o milagre que Jesus havia feito extraordinariamente na vida daquela viúva. Eu acredito que o assunto dentro dos operários, dos trabalhadores, nas universidades, na escola naquele tempo, na cidade de Naim, era outro a não ser: Jesus fez um grande milagre na vida daquela mulher. Vocês ficaram sabendo? Vocês viram o que Jesus fez? Ele ressuscitou o filho daquela viúva. Irmãos, isso para nós parece ser comum, lendo, mas ninguém ressuscita assim todos os dias. O que aconteceu foi algo extraordinário, digno de manchete. E nessa altura do campeonato, eu quero que vocês fiquem comigo. O ministério de Jesus estava, Davi, em evidência. Jesus era o cara. Tem gente que não gosta que eu fale o cara, mas não tem como. Ele era o cara. Jesus era o cara. E por onde Jesus passava, Rogério, todo mundo queria estar perto de Jesus. Todo mundo queria tirar uma foto com Jesus. O verso 36 vai dizer, nós vamos ficar só nesse capítulo, só nesse assunto, e vamos decorrer os versículos, porque estamos aqui para aprender. O verso 36 vai dizer que um dos fariseus convidou Jesus para ir à sua casa. Ele marca um encontro com Jesus. Ele marca um encontro com a verdade. Mas quando nós discorremos sobre o texto bíblico que está aqui, que eu pedi para vocês ficarem com ele aberto, nós vamos perceber que esse fariseu não convidou Jesus para estar na tua casa. Ele não marcou um encontro com Jesus porque ele queria ter um relacionamento com Jesus. Facilmente nós vamos compreender que este homem que convida Jesus para estar na tua casa, à mesa com ele, não convida Jesus porque ele queria ter uma comunhão, Willis, com Jesus. Ele não queria ter uma mudança na vida dele. Esse fariseu que convida Jesus para estar na tua casa, ele marca um encontro com Jesus, porque na minha conjectura, se ele não quer ter comunhão, se ele não quer adorar, se ele não quer servir, o que ele quer? Aparecer. Se ele chama Jesus para estar no ambiente que ele está, e ele não quer adorar, ele não quer ter uma mudança de vida, ele não quer ter um arrependimento, na minha conjectura ele chama Jesus para estar no ambiente que ele estava, porque Jesus estava em evidência e ele queria ter um encontro? Não, com os teus sonhos, com os teus projetos, pegar uma carona na fama de Jesus, na evidência de Jesus. Irmãos, eu quero ser bastante direto na minha pregação,
Porque tem muita gente que marca encontro com Jesus, não porque quer mudar de vida, não porque quer ter um encontro com a verdade, não porque quer ter uma transformação no teu caráter, não porque precisa adorá-lo e entende que sem Ele não dá para viver. Tem muita gente que tem um encontro com Jesus simplesmente por causa... Dá uma glória, Priscila. Tem gente que gosta de se beneficiar com o nome de Jesus, porque sabe que o nome dele tem poder, que no nome dele tem coisas extraordinárias que acontecem. Ressuscitou um morto, que negócio é esse? Que cara que é esse? Que homem que é esse? Aonde surgiu este rapaz? Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque esse homem marca um encontro com Jesus na tua casa, mas em momento algum no texto que você está lendo, você vai encontrar este homem prestando culto para Jesus. Em momento algum você vai ver este homem prestando uma adoração para Jesus. Tem gente que tem pessoas que pensam que Jesus ele é médico, que ele é casamenteiro, ele é o cara que vai fazer passar no Enem, que é o cara que vai fazer passar. Mas Jesus é o homem que precisa ser adorado. Jesus é a pessoa que precisa ser reverenciada. Se fosse nos tempos de hoje, a gente ia dizer: esse homem marcou um encontro com Jesus, ele convidou Jesus porque ele estava a fim de querer uns likes. Nos dias de hoje, naquele tempo eu não sei. Ele marcou um encontro com Jesus porque ele queria sair na foto com Jesus, coloca no Instagram, vai mandar. Nos dias de hoje, naquele tempo eu não sei. Mas o que eu acho lindo em Tamara, quando eu observo esse texto, é que mesmo Jesus, porque Jesus sonda o nosso coração, Ele sabe dos nossos pensamentos, é que mesmo Jesus sondando o coração daquele homem, é mesmo Jesus sabendo a intenção daquele fariseu, Jesus vai. Mesmo sabendo que aquele homem só queria usar ele por aquela noite, Jesus vai ao encontro. Pergunta por quê? Não, assim eu não vou falar. Pergunta por quê? Porque Jesus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, Ele sabia que naquela sala aonde Ele estaria sentado, teria uma mulher que estaria com o coração voltado para ter um encontro com Ele verdadeiro. Jesus não foi lá por causa do fariseu, Jesus não foi lá porque ele foi obrigado, Ele foi lá simplesmente, pastor Solineudo, porque Ele sabia que lá iria ter uma mulher no meio de uma multidão, queria prestar um culto para Ele, queria dar a Ele louvor, honra, glória e adoração. Jesus sabe quem encontra com verdade e quem não encontra com a verdade. Jesus sabe quem vem por interesse e quem não vem por interesse. Jesus sabe quem vem porque precisa de algo e não é errado, mas Ele sabe também quem vem porque não consegue ficar sem adorar. Aí eu consigo compreender, pastora Nadir. Você está meio incrédula hoje, me olhando assim meio de lado? Você está bem? Eu consigo compreender porque muitas vezes as pessoas falam assim, Tiago: nossa, Jesus está usando esse cara. Mas como é que Jesus pode usar esse tipinho de pessoa? Como é que Jesus pode usar pessoas que não têm compromisso com Ele? Jesus usa pessoas que também não têm compromisso com Ele, porque o compromisso de Jesus não é com o fariseu, o compromisso de Jesus é com quem vai chegar até Ele, e às vezes para chegar até Ele alguém tem que ser pelo meio do fariseu. Conheceis a verdade? É verdade? Então a gente vai parar de falar essas coisas. Por que Jesus está usando fulano, ciclano, beltrano? Ele usa quem Ele quer. Ele usou uma mula. O texto neotestamentário, irmãos, vai dizer para nós que Jesus entra na casa do fariseu. Está com a Bíblia? Vocês estão comigo? Morro de medo de estar só. Ele entra na casa do fariseu, e o fariseu não beija.
Ele entra na casa do fariseu, e o fariseu não lava os pés de Jesus como a tradição mandava. Porque tem gente que é assim, não consegue disfarçar nem com a tradição. O fariseu põe Jesus na mesa, pastor Sulineudo, e sabe o que esse miserável faz? Ele joga Jesus na mesa e não presta a Jesus não esboça para Jesus nenhum tipo de sentimento. Conhece pessoas assim, que chama Jesus para perto, mas não esboça para Jesus nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de reverência. Você conhece alguém aqui? Eu sei que aqui não tem, mas tem lugar que tem. Talvez na igreja do Tiago, lá do pai dele, deve ter. Aqui não tem. Naquele encontro com Jesus, Jesus era o único que estava na mesa com os pés sujos, com a cabeça suada, e que não havia recebido um beijinho no rosto. Era o único. Todos estavam de pés limpos, com a cabeça ungida e cumprimentado. Você imagina a situação de Jesus? Convidado para estar num ambiente onde ele é desprezado. Você está entendendo? Mas tem gente que despreza Jesus com a vida que vive lá fora, com o tipo de atitude que tem no seu cotidiano, com o tipo de relacionamento, com o seu WhatsApp, com as suas redes sociais. Ele cumprimenta todo mundo, ele trata bem todo mundo, mas Jesus, que ele devia abraçar, beijar, amar, reverenciar, prestar culto, ele deixa. Pastor, por que aquele homem então chamou Jesus para estar lá? Porque ele queria passar uma falsa impressão. Eu sou amigo dele, eu tenho comunhão com ele, eu ando com ele. E naquela sociedade, Antônio, que todo mundo sabia que Jesus estava fazendo coisa extraordinária, que Jesus estava em evidência, está no lado de quem está em evidência, é bom. Porque nem todo mundo que vai andar com você, Kaique, Bruna, vai andar com você quando você tiver. Mas quando você começar a crescer, começar a ficar em evidência, muita gente que nunca te amou vai ficar perto de você. Ele queria mostrar para a sociedade que ele era próximo de Jesus, que ele tinha aliança com Jesus. Porque mesa é o lugar do quê na Bíblia? Proximidade, comunhão, aliança. Mesa é o lugar do que na Bíblia? Comunhão, a proximidade, aliança, mesa. É por isso que quando Jesus está indo para a cruz, ele não leva primeiro o povo para ir no monte orar. Tiago, primeiro ele leva para a mesa, porque na mesa ele pega o pão, ele pega o cálice, ele dá graças e fala: ó, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, eu estou indo, mas a comunhão, fazeis isso todas as vezes em memória, continua a comunhão, depois a gente vai orar. Eu sinto graça de Deus aqui. Simão não tinha aliança com Deus, Simão não tinha aliança com Jesus. Por que não tem aliança com Jesus? Também não tem aliança com Deus. Não tinha comunhão. Mas a Bíblia vai dizer no verso 37 que ali tinha uma mulher. Ó, 37, está aí? Vamos ler? E eis que uma mulher, que era o quê? Sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu. Ela ficou sabendo, pastorzão. Foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Mas preste atenção neste versículo 37. Porque enquanto o texto está dizendo para nós que esta mulher pecadora foi à casa do Simão, o religioso, o fariseu, para jantar, a gente precisa entender que esta mulher não chegou na casa, na sala em que Jesus estava, com facilidade. Ela era o quê?
e estava indo na casa de um fariseu e pecador, não dá certo. Deu vontade de falar um negócio. Vou falar. Eu disse que fariseu e pecador não dá certo. Eu fico imaginando Jesus no trono, olhando e falando: a pecadora é mais santa do que o religioso. Porque a pecadora está sempre procurando se arrepender dos seus pecados, mas o religioso nunca consegue olhar para as carniças que está dentro dele. É por isso que não dá certo, porque o fariseu, ele acha que ele é santo demais. Vamos para cá. Não foi fácil aquela mulher chegar diante de Jesus. Não foi fácil marcar um encontro com Jesus. Não tinha um WhatsApp, Tiago, para falar: Jesus, abre uma brechinha, eu quero chegar perto do Senhor. Ela tinha que chegar na casa daquele cara, mas ela era pecadora. O texto diz que ela era alguém conhecida na cidade. Ela era alguém que todo mundo sabia da carniça dela, do jeito dela, da personalidade dela, dos homens que ela tinha ficado. E para entrar ali era difícil. Porque não é difícil a gente encontrar forças, muitas vezes, para entrarmos em um ambiente em que Jesus está, para mudar de vida, ambiente que todo mundo nos conhece. É difícil. No lugar onde todo mundo sabe das minhas carniças, das minhas quedas, das minhas dores, é difícil alguém acreditar que eu estou naquele ambiente a fim de uma mudança. Por isso o acesso é muito difícil. Ninguém deixa chegar perto de Jesus. A religião não deixa chegar perto de Jesus. Mas o que eu acho maravilhoso, olhando para esse texto, para esta mulher, é que mesmo diante dos desafios, das barreiras, essa mulher avançou, ela chegou, ela conseguiu chegar no ambiente aonde Jesus estava presente. Com as barreiras, essa mulher limitada, pecadora, conhecida, desprezada, ela consegue chegar no ambiente aonde Jesus está presente. E sabe o que eu aprendo com isso, Gabi? Eu aprendo algo lindo e maravilhoso. Para mim ter um encontro com a verdade, para mim ter um encontro com Jesus, eu não preciso sair do bairro, eu não preciso deixar a minha família, eu não preciso sair dos ambientes onde todo mundo me conhece, eu não preciso me preocupar com a minha história, eu só preciso ter coragem para avançar, romper as barreiras e chegar até o lugar aonde eu disse que eu quero chegar. Quem está entendendo? Está todo mundo apontando o dedo, mas ela prosseguiu. Está todo mundo criticando, mas ela prosseguiu. E às vezes a gente fica pensando assim, né? O que eu vou chegar? O que eu vou fazer quando eu chegar perto de Jesus? Não se preocupe com isso. Rompa as barreiras. Porque o teu milagre Ele sabe. E o teu milagre não vai vir do homem, vai vir sempre de Jesus. Naquela reunião tinha muita gente, mas quem ficou em evidência? A pecadora, que fez o que ninguém. Essa mulher pecadora, Fernanda, ela sai ao encontro de Jesus, Letícia, e ela leva consigo duas coisas. Pergunta o quê? Uma história triste e um vaso de perfume. Estou tentando fazer uma exegese, nem sei o que é isso, mas estou tentando fazer da Bíblia. Ela sai levando duas coisas: uma história triste, de vergonha e dor, e um vaso, um frasco de perfume. Aí eu fui pesquisar como eram os perfumes daquele tempo. Vi nada demais, mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Elas não carregavam o perfume, o frasco, que era mais ou menos de 500 ml, não era tão pequeno. Elas não carregavam na bolsa. Meu Deus. O perfume elas carregavam com um cordão amarrado na altura dos seios, do peito, do coração.
aonde essa mulher passava, Kaique, todo mundo via que ela tinha um perfume pendurado aqui, um frasco. Pessoal, não entendi nada. Eu sei que você não deu nenhum glória, só o Brian. Porque a oração verdadeira não é aquela que a gente esconde na bolsa. A adoração verdadeira não é aquela que eu coloco no bolso, onde ninguém vê. Não é aquela que eu faço só quando não tenho os amigos perto da escola, quando não tenho as pessoas perto do trabalho, quando não tenho as pessoas perto do meu meio familiar. A adoração verdadeira que perfuma todo o ambiente é aquela que todo mundo vê, porque eu estou carregando aqui, no meu sentimento, é no meu peito, aonde eu passo todo mundo vê que eu perfumo o ambiente aonde o meu mestre está. Vocês aguentam de ouvir? A nossa geração precisa aprender com essa mulher, não com o fariseu. A nossa geração precisa aprender com essa mulher, não com o fariseu. A gente precisa parar de começar a fazer as coisas no oculto para Jesus. As pessoas precisam ver em todo o ambiente que nós estamos, que nós somos verdadeiros adoradores, que nós carregamos no nosso DNA uma adoração verdadeira, e por isso que não é fingida. A gente faz em qualquer lugar, em qualquer ambiente, na presença de qualquer um. Deixa eu te falar uma coisa: assume que você é crente, que você é um adorador, diante da tua família, diante dos teus amigos, diante dos teus companheiros de trabalho, da tua universidade. Assume que você é um adorador. Vamos falar por que essa frescura? Porque eu sou um pecador. E pecador que entende que é pecador, assume que não dá para viver sem adoração a Ele. Jesus disse: aquele que confessa e deixa alcança o quê? Castigo? O quê? Jesus disse também que aquele que confessar Ele diante dos homens será confessado diante de quem? Então assume a sua adoração. Para de cantar louvor na igreja e lá fora fica cantando só a música do mundo. Eu vou descer, vou embora, se não der mais um glória. E como essa mulher, pastora Conceição, conseguiu chegar até Jesus? Como é que ela consegue chegar até Jesus? Presta atenção nisso. Na cultura judaica havia um rito que, para participar de qualquer reunião, não era como os dias de hoje. Se você faz uma festa hoje e não manda um convite, quem for lá é o quê? Penetra. É até amaldiçoado. Vira notícia no bairro. Naquele tempo não era assim, Gabi. Naquele tempo podia, era até uma forma de expandir a fama daquele evento. Quanto mais pessoas tivessem, melhor seria para na segunda-feira estar falando: cara, festa bombou do fariseu. Só que tinha um porém: quem chegava na festa não podia chegar na mesa. Porque a cultura dizia o quê? Você precisa ficar em pé, não sentado, encostado, bem longe do palco, bem longe da mesa. E eu fico imaginando essa mulher, pastora Nadir, vendo Jesus ali, com os pés sujos, suado, desprezado. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando Pedro, ela olhando para Jesus assim, e falando: os miseráveis que pode falar miserável aqui? Pode. Que pode tocar nele e não toca. Os infelizes que pode dar um beijo nele e não beija. Aqueles que estão tão perto dele, que poderia dar um abraço nele, que poderia dar um cheiro nele, que poderia prestar uma adoração para ele, não estão fazendo nada disso. E é conjectura minha, meus irmãos, o texto não está dizendo isso, pelo amor de Deus, mas me dá margem para pensar assim.
Eu fico pensando, pastor, que dentro daquela mulher, às vezes não vem umas vozes assim estranhas na gente. Quando é a voz do inimigo, a gente obedece. Mas quando é a voz de Deus, a gente fica preso, né? Então quer saber se é Deus, é o inimigo? É quando você ouve e é uma coisa boa para você, você fala, não vou fazer não. Eu fico imaginando, Priscila, que uma voz dizia assim para ela: que cultura que nada. Vai lá. Que tradição que nada. Vai lá. E dentro dela ficava: mas se eu for, eu vou ser apedrejada. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe da minha história neste lugar. Todo mundo me conhece. Mas o que eu acho lindo, e estou dizendo isso porque quando eu vejo o texto, eu vejo que esta mulher saiu de casa porque ela ficou sabendo que Jesus estava lá. Então ela saiu a fim de prestar para Jesus um culto. Mas a tradição não deixava, as pessoas não deixavam. Mas ela falou: mas eu vim aqui porque eu já preparei um culto para Ele. E quando ela chega num ambiente, ela esbarra na tradição. Uma placa bem grande dizendo assim: Cris, na mesa você não pode chegar. Nos convidados você não pode tocar. Um cordão que dizia assim: daqui você não pode passar. Só que o alvo da ida daquela mulher não era o fariseu, não era a comida, que ela não podia participar mesmo, os penetras não podia, era só os convidados. O alvo daquela mulher não era a música daquele lugar, não era nada naquele lugar. O alvo daquela mulher era Jesus. Ela disse: e fiquei sabendo que Jesus estava em certa casa. E lá esta mulher pegou o que ela tinha, que era o pecado, o vaso de alabastro, e foi até a casa do fariseu. Rafael, essa mulher saiu de casa com um culto preparado, com um culto preparado para oferecer para Jesus desde a casa dela. Eu não sei se está compreendendo, mas quando você prepara um culto no seu dia a dia, quando você chega aqui, as coisas é diferente, sim ou não? Quando você prepara um culto, não aqui, mas lá no ambiente de trabalho, quando você chega aqui, o ambiente fica diferente, sim ou não, meu irmão? Porque tem muita gente, Rafael, que fica falando assim: vamos lá, vamos cantar, vamos tocar, vamos pregar, e lá Deus vai fazer qualquer coisa. Culto que honra a Deus é o culto que você prepara antes de chegar aqui. Culto que honra a Deus é aquele que você prepara antes de chegar aqui. Pastor, eu tenho muita coisa. Essa mulher tinha pecado de sobra, essa mulher tinha problema de sobra, mas ela preparou o culto na casa dela. E por isso que quando ela chega, as coisas acontecem de uma forma extraordinária. Eu não posso sair de casa para encontrar com o Rogério preparado, e sair de casa para me encontrar com Deus despreparado, de qualquer jeito. Você chegou aqui hoje, tem café ali preparado com bolacha para depois do culto você comer, porque o culto foi preparado. Você chegou aqui hoje, tinha um telão mostrando aqui, ó, as coisas do culto. Por quê? Porque o culto foi preparado. Você chegou aqui hoje, tinha um louvor, porque foi preparado. E a tua alma está sendo saciada agora porque teve uma palavra que foi preparada. Quando você entra num ambiente, irmãos, quando você entra num lugar aonde o culto para Deus, ele é preparado, a adoração começa a ser espontânea, Davi, espontânea. Daqui a pouco estava que nem a pastora Nadia ali de cabeça baixa, a palavra pregando, e línguas estranhas começam a falar, lágrimas começam a rolar. Daqui a pouco é Jesus, Jesus, eu te amo. Não fala que ama para ninguém, mas quando está na presença de Deus, o coração rasga e a gente começa a dar para Deus aquilo que a gente não dá para ninguém.
É sem que a gente perceba. O culto é preparado, é sem que a gente perceba. Tem gente que fala: Mauro, você é tão estranho, tem dificuldade de falar lá fora, mas quando vai prestar um culto para Deus, parece que você... Não, é porque o culto é preparado. A gente não dá conta de ficar de boca fechada. A gente não dá conta. Aí o verso 38 vai dizer: e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Ela encontrou barreira, ela meteu o pé na barreira, porque ela chegou no ambiente, pastora Conceição, e aí quando ela foi ver aonde ela estava, meu irmão, me ajuda a pregar, Rafael, dá um glória aí. Quando você prepara um culto para Deus, não tem como você ficar num lugar com o dente travado, com o olho seco. Não tem como você ficar com os teus pensamentos voltados para a maldade, voltado para o inimigo. Não. Quando você prepara um culto para Jesus, o lugar que você vai se dar por conta é nos pés dele, e fazendo coisas que você não faz para ninguém. Essa mulher sai de casa, a pastora Ellen, dizendo: eu vou me encontrar com Jesus. Mas em momento nenhum na Bíblia vai dizer que ela saiu de casa pronta para fazer esse espetáculo. Pega isso. Não tem no texto que ela saiu de casa para fazer todo esse espetáculo. Não saiu. Ela não falou: eu vou até a casa do fariseu e lá eu vou dar um show de adoração. Não. Ela falou: eu vou lá porque Jesus vai estar no ambiente. Eu vou lá porque Jesus vai estar na sala. Só que entenda uma coisa: quem tem um encontro com Jesus, quem tem um encontro com a verdade, e vai adorá-lo com um coração aberto, tudo que você faz no culto é pouco. Tudo que você dá para Ele no culto, pela grandeza de Jesus, é pouco. E quando esta mulher se dá por conta, ela está chorando, ela está de joelhos, ela pega o cabelo e começa a enxugar. E quando ela fala: mas ainda é pouco, ela pega aquilo que ela trouxe para ela e quebra os pés de Jesus. É pouco. Quem sai a fim de adorar, quando chega aqui, fala: por que eu não adorei mais? Por que eu não chorei mais? Porque a minha alma ia lavar. Por que eu não acreditei mais? Porque o que eu fiz lá é pouco, eu tinha um pouco mais para fazer. Por isso que às vezes a gente vai perceber: quem não chora está chorando no culto. A gente vai perceber que quem não perdoa já sai daqui perdoando Deus e o mundo depois de um culto. A gente vai perceber que aqueles que às vezes não conseguem dar tchau com a mão aberta, sai abençoando pai, mãe, honrando todo mundo, porque entendeu que na presença de Deus tudo que você tem para dar é pouco. Por isso que o salmista diz: o que eu darei ao Senhor? O que eu darei ao Senhor? O texto não diz, Damara, que ela falou: vou levar esse perfume para ele. Mas quando ela chegou na presença dele, com o culto preparado, ela falou: o que eu vou dar mais? Não, isso aqui, ó. A gente precisa aprender a ter um encontro com Jesus e dar tudo de si. Porque não adianta estar num ambiente da multidão e não ser aquele ponto luminoso aos olhos de Deus. Tinha muita gente aqui, mas só o nome dessa mulher ficou em evidência. Só o nome dessa mulher ficou em evidência. O verso 39 vai dizer, vamos correr. Pega isso, hein? Verso 39. Estão entendendo? Que ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: meu Deus, se este fosse um profeta,
bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Cara, você prestou atenção nisso? O texto diz, ao ver o que a mulher estava fazendo, o fariseu se manifesta. O texto diz, Bruna, deixa o texto aí para a gente ficar lendo, que quando o fariseu viu o que a mulher pecadora estava fazendo, ele começa agora a ter questionamento no pensamento, porque é sempre assim. Jesus está no culto, Jesus está na sala, Jesus está no ambiente, mas o fariseu que é fariseu está longe, está pensando como vai se vingar, está questionando dentro do seu coração que as coisas não são bem assim, que merecia muito mais, que está sendo injustiçado no trabalho, mas chega atrasado. Posso falar uma coisa? O que eu falei aqui é uma verdade. Tem muita gente que vem para o culto, mas não está no culto. A gente sabe a luta que é para estar no culto, sim ou não? Me ajuda. A gente sabe que luta que é, André, para estar no culto, para estar com a cabeça aqui. A luta que é não é fácil. O coração fica nos problemas, na janta que talvez comeram tudo na sua casa, não deixaram para você, no dia difícil que vai ser amanhã, os boletos que estão lá, ó, e quando olha para o bolso é 2 notas de R$100. O corpo está na igreja, o corpo está no ambiente, mas só que neste ambiente alguém resolveu adorar. E quando alguém começou a adorar, tinha alguém do lado também questionando, tinha alguém do lado também falando: por que tanto chora? Por que tanto dá glória a Deus? Por que tanto fala em línguas estranhas? Que diacho de culto é esse que não acaba logo? Se Deus der o nome eu falo, mas Ele não dá nome. Não fala, questiona. Porque o texto diz o quê? Põe o texto aí, está aí já, André, ninja. O texto diz lá, se fosse, a parte B, ó, se fosse, bem saberia que tipo de mulher que está tocando, porque é o quê? Mas antes, se este fosse, diz que o fariseu disse para todo mundo ouvir? Para todo mundo ouvir? Disse para quem? Pensamento. Olha para mim, a gente está aqui para se encontrar com a verdade e a verdade nos libertar, sim ou não? Ele disse no pensamento. Isso é importante, porque a gente pensa que Jesus só ouve as palavras que eu falo de murmuração contra o meu próximo. A gente pensa que Jesus é gente, mas Jesus não é gente. A gente pensa que Jesus só ouve as palavras que saem dos nossos lábios quando a gente está furioso. Mas Jesus é diferente. Jesus é o cara que sonda os nossos pensamentos. Sonda. Encontro com Jesus não é para pecadores. Esse peca demais, esse sente demais. Não, fariseu. Encontro para Jesus é para pessoas imperfeitas como eu e você. Encontros com Jesus é para pessoas pecadoras como nós que estamos aqui nesta noite.
Por isso que tem gente que fica o dia inteiro, o ano inteiro, apontando sempre o pecado dos outros, os defeitos dos outros, as carniças dos outros, e fica sempre dizendo: matou, roubou, se prostituiu, fumou maconha, bebeu cerveja, fez isso, fez aquilo, e agora está na igreja, está pensando que está enganando quem? Ei, olha para mim. Eu não engano Jesus, você não engana Jesus, a pessoa mais alta desta igreja não engana Jesus. Jesus sabe tudo, ninguém consegue enganar Jesus. Jesus sabe que a gente é difícil, Jesus sabe que a gente tem as carniças, Jesus sabe que a gente é problemático, que a gente Jesus sabe de tudo. Mas mesmo assim, Ele vem ao nosso encontro quando a gente vai ao encontro dEle, porque Ele veio para nós, os doentes, os imperfeitos, os pecadores, os necessitados. Então, os teus pecados atuais não te podem afastar de Jesus, porque Ele veio exclusivamente para nós. Para nós. E é por isso que Ele pede, eu vou repetir o versículo: aquele que confessa e deixa, alcança. O verso 40 vai dizer algo lindo, presta atenção, estamos encaminhando. Estou complicando ou estou entendendo? Tá. O verso 40 vai trazer uma narrativa interessante, presta atenção. Até agora a gente olhando para a Bíblia, Joaquim, Jesus não dá um pio. Você ouviu Jesus falando do verso 36 até o 40 alguma coisa? Nada. Jesus está em silêncio, Bruno. Jesus entra na casa, senta onde colocam ele, todo sujo mesmo. Não sei se já tinha comido ou se ninguém deu comida para ele. Jesus está lá, mas ele não falou nada. Mas quando Jesus, Michele, ele observa os pensamentos do fariseu contra aquela única mulher que entrou para adorar, Jesus vira no giraia. Quando Jesus não falou nada, mas quando Jesus observa o pensamento daquelas pessoas, daquele fariseu, a respeito daquela mulher, da única mulher que estava prestando um culto para Jesus, naquela reunião, a única, aí Jesus não aguenta. Jesus não aguenta. Jesus falou: vou mostrar para ele que eu sou um dos pensamentos. Deixa eu falar para ele. Olha o texto. Texto aí, André? Tá. E disse assim o texto: e Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Imagina Simão se tremendo todinho, falando: o que ele vai me dizer aqui, cara? Até agora não falou nada. E ele respondeu: diga, mestre. Oh, infeliz, falso. Não tinha Jesus como Deus, não tinha Jesus como mestre. E agora, é por isso que Jesus fala, né? O povo com os lábios me exalta, mas o coração. E ele não adorava Jesus e falou: fala, mestre, fala, Jesusinho querido. Sabe o que é lindo? É que isso aqui nos liberta. Conheceis a verdade e a verdade? Isso nos liberta. O que aconteceu nesse texto nos liberta. Porque nesse encontro, Jesus, ele tentou de todas as formas libertar o fariseu. Porque Jesus falou assim, ó: eu vou falar aqui uma coisa, mas não sei se você vai concordar comigo. Todas as vezes que a gente tentar falar para Jesus sobre os outros, sobre as falhas dos outros, sobre o pecadinho dos outros, Jesus sempre vai nos orientar a olhar para os nossos primeiro. Jesus sempre vai nos orientar. Tem gente que não gosta do que eu vou dizer, mas todas as vezes que você ousa achar que tem autoridade de tomar lugar de juiz e falar o pecado das pessoas, você tem que se preparar para ouvir de Jesus aquilo que você tem que fazer e não faz. Porque tem muita gente deixando de ter um encontro com Jesus, um encontro com a verdade, porque fica assim, ó, que nem uma coruja.
na vida dos outros, no pecado dos outros, mas não consegue olhar para si mesmo, porque quem vive cuidando de pecados alheios, deixa de ter um encontro com a verdade, e por isso está se afundando no pecado cada vez mais. Jesus falou: eu tenho uma coisa para te dizer, Simão. E aí Jesus diz no verso 41, 42, presta atenção nisso, estão comigo? Quer que eu dou a benção já? 41, 42. Jesus tenta ministrar o coração deste Simão nesse encontro, porque tem gente que está na igreja e Deus está falando: para de pensar isso, para de sentir isso, abre o teu coração, ouve a minha palavra. O mesmo pecado que você tem, o pastor Mauro também tem. O mesmo pecado que o pastor Mauro também tem, a Letícia também tem. Deus está o tempo todo falando assim com a gente. E Jesus tenta abrir o coração deste Simão. E Jesus diz assim, ó: certo credor. Jesus vai pregar agora para o cara. Ô, Jesus tem paciência. Ela conhecia toda a Bíblia. Aí Jesus vai pregar para ele. Ele fala: certo credor, Simãozinho lindo, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia, para simplificar, um devia 500 mil réis e o outro devia um pouquinho menos, 50. Aí Jesus diz: mas ambos não tinham como pagar. O credor perdoou a dívida de ambos. Aí ele pergunta para Simão: qual deles, portanto, tem que amar mais? A resposta do Simão no verso 43 foi: penso que aquele que quem mais perdoou, Jesus. Penso que aquele a quem mais perdoou, ponto. Jesus disse: você julgou bem. Essa palavra eu coloquei em letra maiúscula aqui da Bíblia, porque se tem uma coisa que o religioso gosta de fazer, é o quê? Irmão, você quer encontrar um religioso que você tem que orar pela vida dele? É quando você encontrar alguém que só julga o pecado dos outros. Ele falou: Jesus, você julga bem. Você julga bem. Esses dias alguém perguntou: por que a parede é preta? Eu falei: vou perder tempo com o fariseu não. É preta porque a gente é do capeta, é isso? Quer pensar assim? Tá bom. O diabo tem cor agora. Eles julgam as roupas que a gente veste. Eles julgam o tipo de louvor que a gente canta, que a gente adora. Eles julgam tudo. Fariseu, religioso. E o pior é aqueles que julgam quando olham para minha cara e para a presbítera Verônica. Falam: nossa, esses aí devem ser ruins, porque olha a cara deles fechada. Eles julgam a nossa cara. Mas eu aprendi algo, que quando julgam, não pode me tirar do foco. Eu aprendi algo, demorou um pouco, mas eu aprendi. Estão falando de mim, mas não pode me tirar do foco. Porque quando eu vou estudar esses textos, por exemplo, eu percebo, evangelista Letícia, que o único que me julga de verdade, não pela minha roupa, não pela minha face, que às vezes é fechada, é Ele. Ele conhece por trás de tudo isso. Por trás de tudo isso. E às vezes a gente cai numa sala tão grande, a gente interrompe a obra, a gente interrompe a adoração, a gente interrompe a comunhão, a gente para tudo por causa das afrontas dos fariseus. Ei, não pare os teus encontros com Jesus por causa das afrontas dos... Não para. Porque se parar, presbítero Nelson, você nunca vai chegar onde esta mulher chegou. Você nunca vai viver o que esta mulher viveu. Você nunca vai experimentar o nível de adoração que esta mulher experimentou. Deixa Jesus justificar você. Deixa Jesus cuidar de você. Olha o verso 44, vamos correr. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão. Voltou para a mulher. Simão está aqui julgando. E a mulher está onde? Aonde? Então quer dizer que ela não parou.
Simão metendo a língua e ela estava onde? Simão frente a frente com Jesus. Jesus já pregou para Simão falando: aquele que mais perdoado, aquele que mais ama. Quer dizer que você não me ama nada. Jesus falou para ele: você não me adorou até agora, você não me ama nada. Mas você está vendo essa mulher? Foi assim que Jesus fez. Está vendo essa mulher? Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas. Esta, porém, enxugou com os teus cabelos. Presta atenção nesse detalhe. Tamara, cultura de novo, para a gente entender. Lavar os pés tinha alguns significados, mas o principal que eu vou colocar, porque a gente não tem tempo, é quando uma pessoa entrasse dentro da minha casa, pastora Conceição, e os seus pés não tivessem sido lavados, eu estaria dizendo claramente para esta pessoa: você vai entrar e vai sair rápido daqui, porque na casa de fariseu ninguém pode ficar com os pés sujos. Ele estava dizendo: eu não lavou os pés de Jesus. Quando acabar essa cerimônia, você e toda essa galera aqui que não foi convidada vai vazar daqui. Porque lavar os pés era dizer: você é bem-vindo. Você pode até deitar na minha cama, você pode até pousar aqui. As pessoas que entrou de penetra tiveram os pés lavados? Não. Mas todos que tinham que estar na mesa tinham que estar com os pés lavados, mas Jesus não estava. Porque dentro deles estavam dizendo o quê? Você não é bem-vindo aqui. A gente só quer você aqui por causa da fama, por causa do seu conhecimento, daquilo que você pode dar. Michele, escuta isso. Quem escolhe Jesus por apenas um culto, jamais vai lavar os pés dele. Quem escolhe Jesus por causa de um relacionamento, jamais vai lavar os pés dele. Quem escolhe Jesus por causa de uma porta de emprego ou de um acesso à faculdade, eu vou no culto, jamais vai ter uma lágrima para lavar os pés dele, porque eu estou dizendo para mim mesmo e para todo mundo espiritual: eu não quero você muito tempo comigo. Mas quando aquela mulher lava os pés de Jesus sujo com as lágrimas, ela estava dizendo para todo mundo ali na mesa, ela estava dizendo para o próprio Deus: eu quero você morando comigo, eu quero você para toda a eternidade.